Estamos começando mais um Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E hoje conversaremos sobre a questão o certo e errado na escolha profissional, a questão ética. E para isso conversaremos com o Mário Sérgio Cortella, que é graduado em Filosofia, mestre e doutor em Educação pela PUC. Foi secretário municipal de Educação de São Paulo. É autor de vários livros, dos quais destacamos Vida e Carreira, Um Equilíbrio Possível, com Pedro Mandelli. E qual é a tua obra? Inquietações propositivas sobre gestão, liderança e ética. Foi professor titular da PUC, onde atuou por 35 anos. Eu agradeço muitíssimo a sua presença. Então, existe o certo e errado na escolha profissional? Sem dúvida. Toda escolha, ela exige abdicação. Por exemplo, quando eu hago escolha, eu estou deixando outras coisas. Isso significa que toda seleção, para usar um termo mais técnico, ela é arbitrária. Ou seja, eu afasto a seleção, a escolha, e ao deixar algumas coisas, eu abandono outras, e isso implica em poder fazer isso de modo equivocado. Quando eu, por exemplo, me deparo com um restaurante onde há comida self-service, eu tenho ali dezenas de opções. Escolho algumas e não outras. Posso fazê-lo de maneira equivocada. Claro. Isto é, posso escolher o que faz mal, posso escolher o que não devo comer naquele momento, posso também fazer a boa escolha. Em relação à profissão, nós temos um mercado de atividades no nosso dia a dia que permite que a boa escolha possa ser feita. Para isso, há uma exigência. Quem faz escolhas, para fazê-las de maneira correta, tem que ter critérios. Você sabe que a palavra critério, Silvio, ela é uma palavra de origem grega, vindo da agricultura. Na agricultura grega havia uma expressão que era criterion. Criterion significa separar. Separar o feijão da pedra, o arroz da palha, o joio do trigo. Então essa ideia de criterion, ela chegou até a nossa convivência como sendo os nossos princípios de decisão. Qual é o teu critério para escolher este caminho e não este outro? Evidentemente que o que vai ajudar com que eu faça a boa escolha ou me ajudar, no mau sentido, a fazer a péssima escolha, é a ausência de critérios que sejam claros. Evidentemente, nenhuma escolha é definitiva, nenhuma escolha ela é incontornável, mas eu preciso sim, para não ter uma escolha que mais adiante se demonstre absolutamente degradada, ter clareza do porquê vou fazê-la. Se eu sei por que vou fazer esta escolha nesta profissão e não em outra, não que eu saiba o que vai acontecer nessa profissão, mas se eu sei por que é que vou fazer essa escolha, até mudar de rota num determinado momento ficará muito mais acolhível. Se eu não tenho clareza, se eu sou volúvel em relação ao modo de fazer as coisas, evidentemente eu caio nos braços do acaso. E quando eu caio nos braços do acaso, a possibilidade de eu fazer errado, ela multiplica por 10. Vamos falar sobre a questão do bom e o mal agora, né? Existe essa questão na escolha? Claro. Por exemplo, há profissões hoje que são admiráveis, que servem para você imaginar o quanto elas oferecem de honra. E há outras atividades no nosso dia a dia que têm elementos que podem não ser tão admiráveis. Isso não significa que uma profissão em si seja boa ou má, tal como uma caneta pode servir para que eu escreva num bilhete um lugar onde você deve chegar para encontrar uma boa fruta, como também pode servir para te enganar. Eu, quando tenho uma faca em mãos e você tem uma maçã, eu posso usar essa faca para dividir contigo essa maçã para uma partilha ou para tomar de você a maçã. Obviamente que a questão não é a faca. Nesse sentido, a profissão ela tem um caráter instrumental. Isto é, sem que ela seja pouco, a profissão ela é como uma escada. Uma escada serve para te levar a algum lugar. Ninguém tem uma escada para ficar em cima dela parado. A escada te leva a algum lugar. Nesse sentido, uma profissão pode me levar para um lugar que seja decente, como pode fazê-lo num lugar que seja indecente.
Eu posso, por exemplo, como é o caso, né, de muita gente, ser um advogado que colocará a minha competência a serviço do direito coletivo, de uma profissão que seja limpa na sua capacidade, em que haja um lucro higiênico, mas posso fazê-lo também conectado à bandidagem. Não no princípio da defesa do inocente, mas colocar-me mesmo, né, junto a alguém que pratica o ilícito de maneira intencional. Eu posso ser um professor que faz com que haja a repartição dos saberes e a prática da construção da vida coletiva, como posso ser um professor que usa aquela atividade para disseminar o preconceito, para fazer com que haja, né, uma ausência de emancipação das pessoas. Isto é, em várias das profissões há uma beleza e uma feiura, né? Paulo Freire, com muita razão, falava da boniteza, uma expressão típica também que se usa no Nordeste, mas ele fazia isso, ele que por 17 anos foi professor na PUC São Paulo, dizia que há uma boniteza nas escolhas e há uma feiura nas escolhas. Do ponto de vista ético, não é a profissão em si que define isso, mas algumas, a priori, elas já o são menos aceitáveis. Por exemplo, até mais ou menos uns 30 anos, trabalhar na indústria do tabaco, em qualquer lugar do mundo, tinha até um certo charme. Inclusive porque, como o cinema, a TV, as propagandas nas revistas mostravam o consumo de tabaco como algo que era absolutamente encantador, estar na indústria do tabaco era algo que fazia com que as pessoas se orgulhassem. As publicidades hoje, eram, claro, maravilhosas. fantásticas. Hoje já haveria uma outra percepção sobre isso. Até algum tempo, alguém que atuasse, digamos, na indústria de armamento, na qual o Brasil tem uma presença significativa, né, no padrão internacional. Nós somos um dos 6 países que trabalha com produção de armamento, né? Ora, para exportação, para exportação. Se diria até algum tempo que isso é parte da nossa capacidade de invenção, da nossa iniciativa. Hoje, a produção de armamento ela não é tão admirada. O mesmo vale para uma série de outras atividades, seja em relação a profissões mais usuais, seja nas novas formas de inserção, né, no mundo do trabalho que nós temos. Então, o que você está falando, independente da profissão, todas carregam o bem e o mal ao mesmo tempo. Sim, nós humanos, nós temos uma questão séria, nós somos livres. E se livres somos, eu posso decidir pelo benefício ou pelo malefício. Eu costumo dizer, Silvio, que não acredito na frase que diz que a ocasião faz o ladrão. Sim. A minha percepção é que a ocasião não faz o ladrão, ela apenas o revela. A decisão de ser ladrão ou não é anterior à ocasião. Haja vista que dezenas de pessoas se deparam com a ocasião de ladrões serem e não o são. Isto é, a escolha de ser ou não, ela antecede a ocasião. Mas eu, Cortella, sou capaz de praticar o benefício e o malefício. Você também. Quem nos assiste também. Por exemplo, quando menino, eu era capaz de ir à escola em Londrina, cidade onde nasci, e onde fiz uma parte, né, do antigo ensino primário e depois ginásio. Eu era capaz de ir à escola para ajudar meu irmão mais novo em alguma encrenca. Mas eu mesmo, o mesmo que ia até a escola para ajudá-lo, era capaz de, quando ele passava correndo ao meu lado em casa, colocar o pé de leve para ele tropeçar. Eu sou capaz de abraçar a minha mulher com carinho, afagá-la, sussurrar algo que seja carinhoso, e eu mesmo sou capaz de dizer algo a ela que vai machucá-la a fundo, e eu sei onde pegar. Né? Nesse sentido, nenhum e nenhuma de nós é imune a essa dupla possibilidade. Nós somos angelicais e demoníacos como escolha. Né? Isso está dentro de nós. Você diz, mas tem gente que não tem escolha. Então eu não posso dizer que ele é angelical ou demoníaco, porque a ética pressupõe consciência. Uma pessoa que não pode escolher, decidir e julgar por si mesmo, nós chamamos de incapaz. Incapaz de quê? De decidir, escolher e julgar por si mesmo. Ora, uma criança até determinada idade, um adulto com algum tipo de desvio de base cerebral, alguém que tem síndrome de Alzheimer a partir de uma determinada fase, ele é aético. Isto é, ele não pode decidir, escolher e julgar. Tal como eu não posso dizer que um cão é bom ou mau.
Quando um Rottweiler ataca alguém, ele não fez isso porque ele decidiu fazê-lo de maneira maldosa. Ele faz porque ele não tem como não fazer. Isso significa, e volto ao teu ponto de partida, que a escolha ela é maléfica ou benéfica a partir dos princípios que eu estou usando. Eu sempre digo que a ética, Silvio, ela serve para nós decidirmos as 3 grandes questões da vida. Como nós somos livres, há 3 questões que nos envolvem o tempo todo, que são quero, posso, devo. Essas são as 3 grandes questões da vida. Quero, posso, devo. Tem coisa que eu quero, mas não posso. Coisa que eu posso, mas não devo. Coisa que eu devo, mas não quero. Como é que a gente equilibra isso? A partir dos princípios que tem. Na profissão, o grande desafio quando se quer ser decente é fazer boas escolhas. E o que é uma boa escolha? É aquela que não retire a capacidade de vida de outra pessoa, de uma comunidade, do meio ambiente. O que é retirar capacidade de vida? É diminuir a vitalidade, isto é, diminuir a possibilidade de sustentação de uma pessoa, de uma comunidade, de um ambiente. Eu acho especial, por exemplo, pessoas que ganham a vida cuidando de vida. Eu acho admirável. E quando eu falo de cuidar de vida, não é apenas aquele que atua na área de saúde. Sim. Eu falo de cuidar de vida, aquele que trabalha com a produção de alimentos, que atua em educação infantil com as crianças que são absolutamente frágeis, pessoas que se dedicam à invenção de tecnologia que nos apoia. Ganhar a vida cuidando de vida é o que há de mais honroso. Eu sou professor há 40 anos e uma das coisas que sempre me conduziu a persistir nessa rota que aprecio é a possibilidade de supor que eu poderia, sim, ganhar a vida ajudando a cuidar de vida. Afinal de contas, e aí concluo, há 2 coisas na vida que se você guardar, você perde. Conhecimento e afeto. Conhecimento e afeto são 2 coisas que você guarda, eles vão embora. A única maneira de ter conhecimento e afeto é reparti-los. Por isso, posso eu sim, Cortella, ser especial angelicalmente e posso ser especial malevolamente. A questão ética para os jovens que escolhem aparece assim, muito ligado a quem vai para a área de humanas, né? Talvez um pouco de biológica na ação médica. Mas o pessoal de exatas que mexe com números e máquinas e tecnologia, parece que a questão ética não se coloca. Como é que você vê isso? É um ponto de partida, mas ele não é tão fundo na história. Afinal de contas, se você imaginar, as ciências duras, como nós chamamos, aquelas de pesquisa de base, no campo da física, da química, no campo da engenharia, da eletrônica, elas, acima de qualquer coisa, não são neutras em si. Ao contrário, elas têm uma destinação que poderá fazê-la caminhar em direção à ajuda à vida ou ao prejuízo à vida. É claro que é mais fácil entender um sociólogo, um psicólogo, um pedagogo, um nutricionista, uma enfermeira, claro, como sendo alguém que lida com gente e que isso então teria uma honradez e uma facilidade maior de ser um ganho de vida cuidando de vida. Mas eu sou da área de filosofia. A minha área ela não é uma área técnica de produção de coisas, mas sem a produção das coisas eu não teria como nem existir. Isso significa que eu devo a minha possibilidade de ser alguém que mantém a minha estrutura em funcionamento às profissões que se dedicam, por exemplo, à construção, à tecnologia, à elaboração de bases de segurança. Isso significa que não é correto, embora seja isso mesmo que você falou, se enxerga o lugar das ciências humanas como sendo um lugar privilegiado para se fazer o bem. Ao contrário, ele também pode fazer o mal. O nazismo também tinha seus filósofos, seus psicólogos, tinha seus médicos, tinha seus enfermeiros, como tinha seus engenheiros, como tinha os seus químicos. Portanto, a adesão a um pensamento e uma prática que sejam malévolos ou a adesão a algo que beneficia é uma escolha. Algumas pessoas são tentadas, Silvia, a dizer, mas eu não tenho escolha, porque o mercado é assim. Lamento, não há escolha, como eu dizia antes, sem abdicação. Não há escolha sem exclusão de outras coisas. Muitas vezes a tua escolha, ou a minha, leva à perda de privilégio, de vantagens, às vezes da liberdade e eventualmente até da vida. Se você observa, muita gente
em nome daquilo que quer fazer, perde condição econômica, perde até algumas facilidades, mas não perde o prumo. E esse prumo é que decide. Para a gente não ter uma vida que seja automática, robótica, servil, banal. O sistema, vamos pegar um tema bem atual, o sistema econômico que vivemos, ele é corruptor em si, podíamos chamar assim, né? Quer dizer, a gente está vivendo uma época onde esse tema está colocado. E o profissional está dentro disso. Ele tem opção, né, para não entrar neste O número dilema. de canalhas que nós temos no nosso país não chega a 5%. Se você observar o número de pessoas que rouba o dinheiro público, há dois modos de roubar o dinheiro público básicos. Um deles é o que está sendo apurado várias vezes, que é quando o dinheiro público já está no caixa do governo. Mas tem um outro modo de roubar o dinheiro público, que é impedir que ele chegue ao caixa. Que ele entre ao caixa. Isto é, esse segundo modo é menos detectável no dia a dia, na sociedade, faz menos sucesso o debate sobre ele, mas é a sonegação. A sonegação, há vários lugares nas cidades grandes, especialmente São Paulo, onde eu moro, onde algumas entidades, com toda razão, colocam os luminosos de LED escrito assim, impostômetro. É uma coisa magnífica. É bom para saber quanto nós estamos pagando aqueles que têm que nos servir. Mas eu sempre digo que nós temos que pôr perto deles um outro chamado sonegômetro. Isto é, o dinheiro que está sendo furtado da população, que deveria retornar em forma de tributação e que é omitido ou desviado por meio da evasão fiscal. Não é pouca coisa, hein? Você sabe que em 2012, que é o dado mais recente, a Receita Federal calculou que houve mais de 400 bilhões de reais que foram desviados do cofre público. Que é desde do pequeno comerciante que não entrega uma nota. Até, aliás, quando eu, Cortella, não peço nota fiscal numa atividade, eu estou ajudando a evasão. Claro. E é interessante, porque aí eu volto ao ponto que você colocava, né? É claro que quando nós pensamos em corrupção, ela é uma escolha. 5% nesse país são canalhas. 95% das pessoas nesta nação levantam todos os dias, pegam os seus ônibus, seus carros, suas bicicletas, seus metrôs e vão trabalhar. Trabalham o dia inteiro e podem voltar à noite cansados, mas limpos. Esses 5% de canalhas tentam duas coisas que obtinham sucesso, agora está diminuindo. Primeiro, 5% tentam mostrar que eles são invencíveis. E não o são. A outra coisa que é perigosa, claro, é que esses 5% de canalhas querem mostrar que ser canalha é o correto. E que quem não é canalha é otário. Nesta hora, essas duas perspectivas, a canalice como forma de decência, quando ela não o é, ou a canalice como sendo um modo de organização da vida, que ela pode sê-lo, mas não deve sê-lo, vem sofrendo um esgotamento. Numa escolha de profissão, eu preciso ver ao lado de quem eu fico naquilo que eu quero fazer. Pode ser que eu vá entrar numa estrutura onde o ilícito seja entendido como parte do negócio. A escolha é minha se eu nele fico ou não. Sim, mas vamos pegar um exemplo. Eu sou engenheiro de uma construtora, que faço projetos. Claro que eu vejo que é um superfaturamento ou não, certo? Eu não superfaturei, mas eu estou vendo que na hora que entregou o projeto é um superfaturamento. Se eu falar, eu perco emprego. E eu vou dar um outro exemplo. Eu peguei outro dia um motorista que me contava, eu sou motorista de uma administração regional e eu vejo os caras passando a mão. Fiscal de obra, etc. Se eu falar, eu estou ferrado. Então, o que eu faço? Eu sou ético, eu não faço nada. Aí é uma ética estranha. Porque essa é uma ética da omissão. Pois é. E a omissão... Tanto do engenheiro quanto do motorista. Faz. Essa omissão, ela é cumplicidade. Mas eu acho que todos nós profissionais, de um modo ou de outro, já vivemos isso. Já vivemos, mas algumas pessoas, frente ao ilícito, elas sabem, por exemplo, esse caso do agente público que vê o desvio e diz assim, eu não tenho o que fazer. Não é verdade. Há dezenas de mecanismos, inclusive garantidos pelo anonimato, em que se pode fazer a denúncia. E se aquele local de trabalho é insuportável eticamente para mim, eu tenho que dele sair. Sim, mas ele fala, eu tenho que pagar o leitinho das crianças. Eu sei, mas não se paga o leitinho da criança no único lugar. Você e eu conhecemos pessoas que são pobres, mas são limpinhas.
Isto é, gente que saiu de um lugar porque ali era nojento e passou a ter que vender queijo, né, sair de semáforo vendendo guardanapo, mas não se sujou. Essa é uma escolha. A ideia de que então eu permaneço porque eu tenho que sobreviver, ela é a ética da conveniência. Sim. Ela é muito perigosa, a ética da conveniência, porque ela vai degradando, né, a possibilidade de estarmos juntos. Tá aí o filme da Hannah Arendt mostrando a situação em extremo de um... Sim. que ela chama de algo que A fica primeira pela vítima do conveniência. nazismo foi a Alemanha. A primeira vítima daquela ideologia foi a Alemanha. Em sequência, outros. Mas o primeiro foi. Aí diz assim, bom, se eu sou um alemão que lá estou em 30 até 45, eu não tenho o que fazer. Não é verdade. Milhares de alemães perderam a propriedade, perderam a liberdade, alguns perderam a vida, mas não perderam a integridade. É uma questão de escolha. Eu não acho que eu seja obrigado a ficar num lugar em que eu não queira ficar. Eu posso até ter dificuldade de sobrevivência, e aí é uma decisão em que a ética não entra em cena. Por exemplo, num campo de concentração, para usar um exemplo do nazismo que a gente falava, em que eu não tenho escolha. Se eu não tenho escolha, não existe o problema da ética. Só existe ética quando eu tenho escolha. Se eu não tenho escolha, eu com uma arma na tua cabeça, dizendo entrega ou sai, você não tem escolha. Porque a escolha é viver ou morrer. Como morrer não é uma escolha, porque ela é a última escolha, é como o suicídio. Em filosofia, a gente costuma falar em relação ao suicídio algo que é muito forte e que é necessário pensar. O suicídio é uma solução definitiva para um problema que é provisório. Né? Portanto, sempre provisório. Claro, ele tem que ser afastado. Nessa hora, para concluir, alguém no nazismo, ele poderia aderir ou não. Ele diz, não, mas eu não tenho alternativa. Não é verdade. Nesta hora, sempre há a possibilidade, né, de fazer escolhas. E a boa escolha, ela tem seu ônus, ela tem seu custo. Né? Não há possibilidade de existir como se não houvesse o reflexo, né, das outras percepções. Você citou um filme, A Escolha de Sofia. Não há escolha ali. Essa é a brincadeira, entre aspas, do título. A mãe tem que escolher entre dois filhos qual será assassinado pelos nazistas e qual vai sobreviver. Não existe essa escolha. Claro. Por isso não há um problema ético no filme. O problema é do nazista, que vai decidir se mata ou não. A mãe não tem escolha se o filho morre ou não, porque não se faz essa pergunta para uma mãe. Qual filho vai e qual filho fica. Por isso, para lembrar, a ética pressupõe capacidade de escolha. Se eu não posso escolher, então não tenho problema ético ali dentro. Então, o que você está colocando, todo profissional, em qualquer atividade, sempre tem que se colocar essas questões. Tem que perguntar a ele mesmo, quero, posso, devo? Quero, posso, devo? Tem coisas que eu quero, mas não posso, coisas que eu posso, mas não devo, coisas que eu devo, mas não quero. Mas eu tenho que me colocar. Essas são as questões de alguém que é livre. Um profissional que não se coloca essas questões, ele se torna robótico. Você sabe que a palavra robô, ela vem do sérvio robota. Robota é escravo. Eu não posso ser escravo das circunstâncias. Eu não posso ser servo das circunstâncias. Todo profissional que está em formação ou já preparado, exercendo, tem que lembrar que as escolhas precisam ser antecedidas das três questões. Quero, posso, devo. Quer dizer, você não pode fugir, quer dizer, não dá para levar a vidinha. Você pode fugir, mas aí será covarde. E será uma escolha ética também. Claro, ser covarde é uma escolha. A tal ponto que os romanos, na antiguidade, tinham como o pior dos vícios, algo que é uma palavra feia em português, mas ela é forte, que é o pior dos vícios era ser pusilânime. A pusilanimidade é alguém que é nojento, que é covarde, que é fraco, que não tem opinião balizada. Por isso, a pusilanimidade. Não fazer escolhas é uma forma, dizendo que não consegue fazê-las, é uma forma de pusilanimidade. De covardia. Sem dúvida. Por isso que a gente diz no nosso trabalho, que acrescenta uma coisa, que em última instância a escolha profissional, ou qualquer escolha, é um importante ato de coragem. Ato de coragem, e coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Gente que diz que não tem medo não é corajosa, ela é inconsequente. Gente que diz que não tem medo não é corajosa, ela é leviana. Gente inteligente tem medo. Não confunda medo com pânico. Pânico é incapacidade de ação. Que te medo, paralisa. Claro, medo é estado de alerta. Por isso, uma pessoa que faz uma escolha profissional, se ela tem medo, ainda bem.
Isso é um sinal de inteligência. Se ela enfrenta e precisa fazê-lo, é demonstração de coragem. Fugir da escolha é covardia. Portanto, voltando e indo para os finalmente, a questão ética está presente e deveria ser objeto de conversa nos processos de orientação e de escolha profissional. Ela precisa sê-lo, não só dentro da escola, mas dentro também da família, dentro das instituições em geral, de modo que a gente seja capaz, né, de olhar essas escolhas como sendo opções, que elas dirijam para um caminho que seja elevado, que seja respeitável. Não tratar do tema escolhas, né, dentro de uma organização, por exemplo, é fazer com que haja a vitória da circunstância. E isso é sempre negativo. Eu conheço várias empresas que são inteligentes e que trazem o tema ético para o cotidiano da empresa. Mesmo que essa empresa saiba que ela, por exemplo, terá uma diminuição eventual, até de ganho, quando ela tem uma conduta decente. E ela traz isso ao tema. E no próprio mecanismo de seleção, não só o candidato lê o código de conduta ou os princípios éticos, como ele é colocado diante de alguns dilemas para ver quais são as decisões que toma, de maneira que se possa balizar qual é a convicção daquela pessoa. Por isso, empresas que querem estar no futuro, organizações que querem estar no futuro, trazem o tema da ética porque ele é também um valor negocial, ele é uma garantia de aumento de perenidade. O do restante é apenas um viver, né, que alguns têm de maneira automática. E aí aliena, aí não é escolha, aí é aquilo que faz qualquer outro animal. Muito bem, eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.